Maravilha, povo de Deus, boa noite a todos. Quero saudá-los com a grandiosa paz de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a tua noite. Aleluia. Sejam bem-vindos aos irmãos que estão acabando de entrar na live. Quero pedir aos irmãos que possam estar compartilhando esta transmissão ao vivo, porque hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Compartilha, marca aí os amigos, porque hoje Deus tem algo especial para falar ao teu coração nesta noite. Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está entrando conosco nesta live. Você está aqui conosco pela página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape, aqui na cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. E é uma alegria imensa, estamos iniciando mais esse trabalho, mais uma noite, onde o Senhor nos concede a oportunidade de nós compartilharmos com os irmãos aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Para tanto, quero pedir a você, meu querido irmão e irmã, que possa compartilhar esta live aí, marca os teus amigos, cria uma sala de vídeo para que hoje Deus possa alcançar a vida e o coração de várias pessoas ao redor desta nação. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo aí, de qualquer cidade, localidade, região, país, para que esta mensagem de hoje chegue ao coração de muitas pessoas e o nome do Senhor seja exaltado. Quero já saudar com a paz do Senhor nossa irmã Jocélia Souza, que está conosco aí. Que Deus abençoe, minha irmã, a paz do Senhor, boa noite. Pastora Tatiane também está conosco aí. Um abraço a você e toda a sua família. Meu irmão, pastor Cláudio Alencar, da região do Grande ABC, também está conosco, ligado na transmissão. Que Deus abençoe aí a sua vida e também toda a região do Grande ABC, São Bernardo do Campo e as cidades adjacentes aí ao redor. Que o Senhor possa abençoar esta região. E meu irmão, minha amada irmã, hoje estaremos aqui tratando de um assunto muito interessante para você que está entrando agora. Nosso amado irmão Mário Carvalho, um abraço para você, meu irmão, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, boa noite para você, para toda a tua casa. Nosso amado pastor Gessé também está conosco aí, que Deus abençoe a tua vida. Meu sobrinho Samuel Alencar também está conosco, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, vai compartilhando essa live. Hoje Deus tem uma palavra para transmitir ao seu coração. Hoje Deus tem algo para falar contigo. Então eu quero pedir para você compartilhar, marcar os amigos aí, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite de uma forma poderosa, de uma forma especial. Hoje, meu irmão, minha irmã, Deus tem algo muito especial para falar com você. Então, compartilha, marca os amigos para que o nome do Senhor seja glorificado na noite de hoje e que o Senhor possa abençoar a tua vida, o teu lar e a tua família. Aos irmãos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Carlos Alencar. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook para trazer uma palavra ao teu coração nesta noite, tá bom? Para tanto, meus amados irmãos, eu quero, antes de iniciarmos a nossa transmissão de forma oficial, orando a Deus, eu quero aqui ler um texto bíblico com você, que está no livro do profeta Isaías, um texto para a nossa meditação, para estarmos orando, para darmos início nesta noite. A nossa irmã Maria Rocha, boa noite, a paz do Senhor, minha sogra. Pastor Rodrigo está conosco aí, um abraço para você, meu amigo, lá da cidade de Paraisópolis, Minas Gerais. Deus abençoe a tua vida
em nome de Jesus Cristo. Um abraço para você e para toda a tua família nesta noite. Isaías 43, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Mas agora diz assim o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. E para finalizar, no versículo 13 de Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh glória! O Senhor está falando contigo nesta noite. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Operando eu, quem é que pode impedir? Ouça o que Deus transmite aqui pela vida do profeta Isaías, dizendo, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o profeta finaliza o capítulo dizendo, ainda antes que houvesse dia, aliás, dá sequência dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então o Senhor fala para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que está conosco na transmissão aqui ao vivo. Operando eu, quem é que vai impedir o meu trabalhar na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu lar? Então essa é a palavra do Senhor inicial aqui para o teu coração. E o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Quero saudar com a paz do Senhor também nossa amada irmã diaconisa Manuela. Que Deus te abençoe, minha irmã, você, tua esposa, tua família. Que Deus possa derramar e superabundar na vida de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Nossa amada obreira, irmã Cileia, está conosco também aí, ligadinho na live. A paz do Senhor, minha irmã Leia, Deus abençoe, boa noite. Nossa amada irmã Manuel também está conosco aí, louvado seja Deus. Povo de Deus, vai compartilhando a live aí, marca os amigos. Você ouviu aqui hoje, agora há pouco, a palavra que Deus falou ao teu coração. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Então toma posse da vitória a partir de agora, porque o nome do Senhor será glorificado na tua vida, certamente. Você verá que Deus é fiel, que Deus é tremendo, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos nesta noite. Graças a Deus. Povo de Deus, quero convidar você que está comigo aí para fazermos uma oração. E eu já vou entrar já com uma palavra para você nessa noite, não vamos nos alongar muito. Já quero, depois da oração, já entrar com um texto bíblico, trazendo para você um ensinamento aqui que Deus colocou no meu coração, a palavra bíblica para você, para aprendermos nesta noite aqui, juntos em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver neste momento, curva a sua cabeça que eu vou orar por você. Pai, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, rendo louvores e gratidão ao seu nome neste momento. Porque entendemos, ó Pai, que sem ti nada poderemos fazer. Sem ti não somos capazes de nada, Senhor. Nada nós somos capazes se não for a tua mão que nos guia, que nos acompanha, que nos protege, Pai Celestial. Neste momento eu quero aqui diante de ti, ó Pai, juntamente com o teu povo que está online comigo pelo Facebook, clamando diante de ti. Agradecer-te a ti por este dia, meu Pai, pela saúde, pela vida, pela família e por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nós não merecemos, mas a tua graça superabundou em nossa vida e por isso estamos de pé neste momento, Senhor. Eu quero louvar ao teu nome e dizer a ti muito obrigado e pedir ao Senhor, visita cada irmão e irmã que está conosco nesta noite. Aí, meu Pai, do outro lado desta tela no Facebook, guarda ele, guarda ela, abençoa, livra, prospera a sua vida em nome de Jesus Cristo. Fale conosco nessa noite na tua palavra. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, você que está entrando aí, quero saudar também nossa amada irmã missionária Reginalda.
Boa noite, minha irmã, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar e também a tua família nesta noite. Povo de Deus, nós vamos já aqui entrar na palavra, no ensinamento bíblico para a sua vida. Então fica conosco até o final, que você vai aprender e ser edificado pela palavra do Senhor nesta noite para a tua vida. Quero já pedir para vocês que estão conosco online aqui, compartilhe essa live, marque os amigos, escreve aqui embaixo nos comentários a tua oração, o teu pedido, que eu estarei clamando logo após a palavra. Nós vamos levantar um clamor especial aqui. Então, após a mensagem dessa noite, eu quero te convidar a nós clamarmos a Deus. Portanto, fica conosco até o final da transmissão, compartilha, divulga, manda o link para alguém, para que vidas possam ser alcançadas nesta noite por intermédio da palavra do Senhor, tá bom? Povo de Deus que está conosco aí, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 18. Eu vou marcar nos comentários aqui. Mateus 18, versículo 21 e 22. Acabei de colocar nos comentários aí para quem está entrando agora. Seja muito bem-vindo. Você está conosco na página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape. E eu sou o pastor Carlos Alencar, hoje trazendo a você uma palavra de ensinamento para o meu e para o teu coração nesta noite de segunda-feira, onde o Senhor falará conosco de uma forma poderosa, especial e também de uma forma tremenda. Mateus 18, versículo 21 e 22, aí na tua casa, abra sua Bíblia comigo, sem delongas, para que possamos aí aproveitar o máximo possível o tempo para falarmos aqui do texto bíblico que o Senhor colocou em nosso coração. Mateus 18, verso 21 e 22, está escrito assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Versículo 22. Jesus então lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lendo mais uma vez. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Disse então Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos em uma época em que é extremamente necessário falarmos sobre o perdão. Então hoje Deus ele me impulsionou para falarmos sobre perdão, uma palavra aí para você sobre perdão. E eu quero te convidar a você ficar comigo até o final dessa live, porque eu tenho certeza Deus ele vai falar contigo, ele vai nos ensinar, ele vai nesta noite nos ensinar a como nós devemos agir aqui na terra no que se refere ao perdão. Então, fica conosco aí que eu tenho certeza Deus vai falar conosco nessa noite. E a presente era, meus irmãos, é marcado por uma geração que ela vem sofrendo com traumas na alma. Hoje, o número de pessoas que procuram profissionais de saúde, pastores, a fim de obter aconselhamento sobre sua vida espiritual, psicológica, tem aumentado cada vez mais. E sabemos que é importante que todo cristão ele exerça o aconselhamento. O aconselhamento não é algo apenas voltado aos pastores, voltado apenas aos profissionais da psicologia ou da psiquiatria ou da psicanálise, mas é também um trabalho de todo e qualquer cristão que conhece a palavra do Senhor. E voltando a esse assunto de aconselhamento, de problemas que a geração de hoje ela vem atravessando, tudo isso está ligado a uma palavra-chave chamada perdão. Preste bem atenção neste ensino que o Senhor tem para nós nesta noite. Perdão é algo que hoje muitas vidas e muitas pessoas
não tem exercido e por causa disso tem sofrido grandes e graves consequências. A saber, quando nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, esse texto bíblico, ele vai nos direcionar para um centro. E esse centro nós temos por nome perdão. O que é o perdão? Certamente alguém poderia me perguntar, pastor, o que é perdão? O que é perdoar? E é isso que eu quero tratar com vocês nesta noite. O que é o perdão? Como lidar com isso? E como que eu preciso entender isso à luz da Bíblia? Meus amados irmãos, a palavra perdão, ela significa remissão de pena ou de ofensa, conceder indulto. Então a palavra perdão, uma palavra pequena, mas que possui um grau, um significado extremamente elevado e que pode salvar vidas, e você vai entender o porquê eu estou falando isso agora. A palavra perdão, na sua literalidade, ela significa remissão de pena ou de ofensa, conceder um indulto. Isso é o significado da palavra perdão. Quando eu olho para o texto bíblico que lemos aqui, nós temos Pedro perguntando para Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Perceba que Pedro faz duas perguntas para Jesus aqui. A primeira pergunta é quantas vezes pecará o seu irmão contra ele e ele terá que perdoar. E logo na sequência ele dá o número e pergunta se é aquele número de perdões que deveriam ser colocado, que deveria ser atribuído ao seu próximo. São duas perguntas essenciais para que eu e você possamos entender nessa noite o contexto bíblico que está por trás destes dois versículos que nós lemos. Ele pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, até 7? Quando eu olho para o contexto geral de Mateus 18, verso 21 e verso 22, preste bem atenção nisso aqui. Para você que está entrando agora na nossa live, estamos tratando hoje sobre o perdão. E o texto base é Evangelho escrito por Mateus 18, verso 21 e 22. Perceba que Pedro ele coloca um número aqui, 7. Quando eu olho para um texto bíblico, eu preciso entendê-lo, eu preciso compreendê-lo. E para isso nós temos à nossa disposição uma ferramenta chamada exegese bíblica, hermenêutica bíblica. Essas ferramentas nos dão direcionamento para que eu possa entender e compreender qualquer texto bíblico que esteja à minha disposição. Eu já falei em um vídeo anterior que está no meu canal no YouTube, onde eu falo que para nós entendermos qualquer tipo de texto bíblico, seja ele qual for, seja na lei, seja nos livros históricos, nos livros poéticos, ou nos proféticos, ou nos evangelhos, ou nas epístolas, ou até mesmo em Apocalipse, eu preciso fazer 3 perguntas para qualquer texto. Preste bem atenção nisso. Quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Quem escreveu o autor, por que escreveu o motivo e para quem escreveu o destinatário. Se eu descobrir a resposta para essas 3 perguntas, eu consigo interpretar qualquer texto à luz da Bíblia sem nenhum tipo de problema. Então é por isso que nós precisamos, como bons cristãos, olhar para a Bíblia e entender que ela foi escrita por cerca de 40 autores, em um período de 1.600 anos. Então é um livro histórico, é um livro que tem muitas informações. E para isso eu preciso me recorrer em alguns textos ao costume da época, à cultura que era exercida na época. Porque se Pedro coloca um número aqui, eu preciso entender o porquê que Pedro coloca um número aqui. Porque ele diz, até 7, mas por que até 7? O que é que tinha na mente de Pedro para que ele colocasse esse número, que ele estipulasse esse número como sendo um número desejável para se
para se obter o perdão, para se colocar o perdão, exercer o perdão na vida de alguém. Por exemplo, na cultura israelita, números representam palavras, conceitos e até mesmo letras. Então tudo tem a ver com o contexto da época, o contexto histórico, cultural e até mesmo em algumas ocasiões o contexto geográfico. O costume em Israel era perdoar até no máximo 3 vezes, preste bem atenção. O costume na época bíblica em Israel era de no máximo perdoar 3 vezes. Então Pedro vai além e ele diz: Senhor, seria até 7? Porque esse é o costume judaico, o costume israelita. Números representando palavras, conceitos e até mesmo letras. Então Pedro aqui ele coloca 7, só que Pedro faz uma pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar o ofensor? A resposta de Jesus ela surpreende Pedro, ela traz o resultado talvez não seria aquilo que Pedro gostaria de ouvir, mas Jesus, porém, responde a ele, e ele diz: até 7, Senhor, porque o costume é 3, mas até 7? Disse então Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso dá um total de 490 vezes. Preste bem atenção. Isso dá um total de 490 vezes. 70 vezes 7, 490 vezes onde o perdão precisa ser exercido na vida de alguém. E como eu falei aqui, a cultura israelita, a cultura judaica, ela é representada, ela é norteada por inúmeras coisas, entre elas números representando palavras, conceitos e até mesmo letras. Olha que interessante o que diz aqui a cultura judaica do número 7. Na cultura judaica e no conceito israelita, 7 significa perfeição e 70 significa plenitude ou completo. Como eu falei para você, estamos tratando de um texto em que eu preciso buscar a sua melhor interpretação no contexto histórico e cultural da época para poder entender o que Jesus estava dizendo aqui. Então, 7 na cultura judaica significa perfeição e 70 significa plenitude ou completo. Quando eu olho para a resposta de Jesus e eu uno uma coisa com a outra, eu entendo que a resposta de Jesus para Pedro é simples e objetiva. Jesus ele está dizendo assim: Pedro, você precisa perdoar os teus irmãos até 70 vezes 7, 490 vezes se necessário, e digo mais, esse perdão precisa ser perfeito e completo. Como eu falei, 7 representa a perfeição e 70 a plenitude, o que é completo. Então Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, o perdão que você exercer na vida de alguém precisa ser perfeito e completo, até 70 vezes 7. Esse é o contexto cultural da época. Por isso que Pedro ele indaga Jesus sobre o perdão. Porque em uma época marcada por pessoas que nos ofendem, que nos traem, que nos magoam, que nos ferem, o ressentimento ele tem tomado conta de vidas, de corações. Isso é um problema muito sério, muito grave. Porque se eu olhar aqui em Mateus 18, verso 15, voltar um pouco atrás, você vai ver, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2
de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, e isso lhes será concedido e feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. A partir desse ponto, Pedro entra com a sua pergunta. Então, o contexto aqui, o pano de fundo, ele fala muito sobre comunhão. Até mesmo o verso 20, que tem sido interpretado de forma equivocada por algumas pessoas, quando Jesus fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e aí eu estou no meio deles, ali ele está falando de comunhão. Pastor, como que eu entendo isso? Porque um pouco mais acima ele vai dizer: porque tudo que estiver ligado na terra será também ligado no céu. Isto mostra o quê? Comunhão. E não é possível viver em comunhão se eu não exercer o perdão, se eu não perdoar, se eu não exercer o perdão, se eu não liberar o perdão na vida para alguém que me feriu, que me magoou, que me entristeceu, que me chateou e por aí vai. Meus amados irmãos, isso é grave. Isso é grave porque quando eu olho para o contexto em que Jesus ele diz 490 vezes você deve perdoar o teu irmão. Isso pode parecer até assombroso para alguém. O número de vezes em que é necessário exercer o perdão. Mas preste bem atenção. A falta do perdão, quando eu não libero o perdão, isso traz resultados negativos para a minha vida e para a minha saúde. Tanto física quanto espiritual. Por exemplo, a falta de perdão ela pode levar à depressão, exatamente. A falta de perdão ela pode levar o ser humano a viver em um estado depressivo, a ser uma pessoa depressiva. A falta de perdão também pode fazer com que a pessoa tenha paranoias, problemas psicológicos, síndrome do pânico. Preste bem atenção que eu estou falando de doenças psicossomáticas que são causadas pela falta do perdão. Depressão, paranoia, síndrome do pânico, doenças psicológicas, pressão alta, problemas cardíacos, dores no corpo, tumores e o estágio mais avançado de dor que um ser humano pode sentir e apelar ao suicídio. Meu amado irmão e minha amada irmã, entenda isso. A falta do perdão ela pode causar um estrago terrível na vida daquele que não consegue liberar o perdão para alguém. Seja um parente, seja um amigo, seja um irmão da igreja, seja um vizinho, seja lá quem for. Entenda que a falta de perdão ela pode causar um impacto muito negativo na tua vida. Vou repetir para você que está entrando na live agora. Falamos sobre perdão. A falta do perdão ela pode causar depressão, paranoia, síndrome do pânico, pressão alta, problemas cardíacos, dores no corpo, tumor e pode levar a pessoa ao suicídio. Não é à toa que em muitas ocasiões de pessoas que tiram a sua própria vida, elas escrevem uma carta e deixam para ser lida por alguém, porque não conseguem expressar em vida o que sente. Por vezes não consegue liberar o perdão ou simplesmente perdoar. E perdoar não é fácil. Vamos tratar disso daqui a pouco. Nós estamos aqui dizendo que perdoar seria uma tarefa fácil, mas é necessário entender que a falta do perdão, de exercer o perdão, ela pode me levar a um estado extremamente delicado, afetando a minha saúde, afetando a minha vida, e isso tem um impacto muito negativo. Isso é grave, isso é sério. Eu já me deparei com pessoas que nos procuram a fim de obter conselhos pastorais, que estão presas em sentimentos, ressentimentos, por não conseguir liberar o perdão. Então eu não sei se você que está me assistindo aí precisa perdoar alguém, mas Deus ele me colocou esse texto no coração
para falar com você nessa noite. Se você que está me assistindo aí precisa liberar o perdão para alguém, hoje o Senhor fala para você, é noite de você liberar o perdão para alguém que te ofendeu, que te feriu, que te machucou. Porque a falta do perdão, ela pode prejudicar a sua vida. Ela pode roubar a tua paz. E eu tenho certeza que você não quer viver preso ou presa em uma teia de ressentimentos, onde você não dorme direito, onde você não consegue comer direito, onde você não vive direito. Eu tenho certeza que essa não é a vida que você quer para você, e muito menos a vida que Deus quer para você. Então, eu preciso liberar o perdão, porque senão eu posso cair em uma rede e ter um impacto muito negativo na minha vida. A depressão, são doenças psicológicas, como síndrome do pânico, como paranoia, que pode levar ao suicídio. Pressão alta, ansiedade, problemas cardíacos, problemas no coração, tumores, dores no corpo. Tudo isso, a falta de perdão, ela pode ocasionar. Mas pastor, como que nós entendemos isso? Esses dados que eu estou transmitindo para vocês são dados científicos. São dados comprovados pela ciência, pela medicina, que a falta do perdão ela afeta o seu psicológico. E uma vez que afeta o psicológico, também pode afetar o físico, como pressão alta, problemas cardíacos e por aí vai, e etc, e etc. Então, é comprovado cientificamente pela medicina que a falta do perdão ela pode trazer um impacto muito negativo sobre a nossa vida. Eu tenho certeza, você não quer viver assim. Então, é noite de você exercer o perdão sobre a vida de alguém. Pastor, é difícil, eu sei que é, mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar, ele vai te conceder forças para você vencer e liberar o perdão nessa noite e ter uma vida sossegada, em paz, em nome de Jesus. Observe comigo que eu vou fazer aqui algumas observações acerca do perdão. Algumas verdades sobre o perdão. A primeira verdade sobre o perdão é que o perdão não é algo facultativo. Preste bem atenção. A primeira verdade sobre o perdão é que ele não é algo facultativo. Pastor, o que é algo facultativo? É algo que não é obrigatório. Então, pastor, o senhor está dizendo que perdoar é obrigado? Sim, eu estou dizendo que perdoar é um dever, é uma obrigação daquele que teme ao Senhor. Mas, pastor, como é que o Senhor me prova isso? Simples. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meu amado irmão, a falta de perdão ela pode, além de causar na nossa vida um estrago psicológico, físico, emocional, espiritual, ela pode fazer com que eu perca a minha salvação. Pastor, isso é uma afirmativa muito sério. Pois é, meu irmão. A falta do perdão ela pode me fazer com que eu não herde a vida eterna. Porque se eu não perdoar ao meu irmão, tampouco o nosso Pai Celestial vai nos perdoar. E uma vez que eu não sou perdoado por Deus, como serei salvo? Como entrarei no céu? Percebe que há uma conexão entre salvação e a falta de perdão? Então, para todo cristão, para aquele homem ou mulher de Deus que teme ao Senhor, é necessário que ele entenda que é preciso liberar perdão. Porque o perdão não é algo facultativo, mas sim um dever de todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que anda nos seus caminhos.
Como nós lemos aqui em Lucas 17, versos 3 e verso 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus está dizendo aqui em Lucas 17, versos 3 e 4, que se no mesmo dia, a mesma pessoa, no mesmo dia, ela pecar contra mim, me ofender, me ferir, 7 vezes e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, eu preciso dizer, está perdoado. Porque o perdão ele está ligado a uma vida salvífica. Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Libera perdão. Quer ir para o céu? Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí quer ir para o céu. Você quer ter uma vida com Deus após tudo isso que passar. Porque tudo isso é passageiro. Temos uma eternidade à nossa espera. Então, para que eu alcance a salvação, para que eu seja salvo, eu preciso liberar perdão. Se eu não liberar perdão, simplesmente eu não serei salvo. Porque o perdão não é algo facultativo, não obrigatório. O perdão é um dever, é uma obrigação do crente em Jesus Cristo. É um dever que nós temos ante ao Senhor, liberar o perdão. Por que nós falamos isso? Porque hoje estamos vivendo em uma época onde existem brigas, discórdias, discussões, desentendimento, até dentro da igreja. Para ter uma noção, até dentro da igreja existe isso. E o que é normal, qualquer ambiente composto por pessoas está sujeito a haver desentendimento, alguma discordância de uma coisa com a outra. E muitas vezes eu vou alimentando um sentimento dentro de mim, onde eu fico magoado, fico entristecido, não resolvo, não perdoo, isso vai criando dentro de mim um monstro. E quanto mais eu alimento esse monstro, mais ele cresce. Até que chega um ponto onde começa a aparecer o resultado físico e psicológico disso tudo. Aí a gente vê depressão, paranoia, síndrome do pânico, pressão alta, problemas cardíacos, dores no corpo, tumor e gente se suicidando. Por quê? Porque vai alimentando, não resolve. Irmão, uma coisa eu aprendi. Uma coisa eu aprendi em casa. Isso aqui é o ensinamento de casa. Meus pais sempre falaram, filho, resolva os seus problemas. Se alguém lhe feriu, se alguém lhe entristeceu, se alguém lhe magoou, não alimente um sentimento ruim acerca da pessoa sem antes ir lá, conversar, se acertar e ficar tudo bem. Se depois disso cada um quiser seguir para o seu caminho, amém, mas eu estou fazendo a minha parte. Só que o que acontece é que hoje as pessoas têm se fechado no seu mundo, não perdoa e vai só alimentando, alimenta o sentimento, vai alimentando, e quando pensa que não, a pessoa explode. No sentido aqui simbólico de dizer. Porque eu preciso liberar o perdão, ele não é algo facultativo, crente. Pelo amor de Deus, entenda isso, você que está me assistindo agora. O perdão não é algo que não é obrigatório. O perdão é algo que sim, ele é obrigatório na vida daquele que teme ao Senhor. Porque a falta dele está intimamente ligada à salvação. Quando eu não perdoo, Jesus falou, se não perdoar o seu próximo aqui na terra, tampouco vosso Pai vos perdoará. E se o meu Pai no céu não me perdoar, como serei salvo? Você percebeu a conexão? Percebeu a conexão de uma coisa com a outra? Então, irmão, se alguém te ofendeu, se alguém te entristeceu, porque nós estamos vivendo em ambientes similares, por exemplo, o trabalho, para os cristãos, a igreja,
a escola, a faculdade, são ambientes onde tem pessoas. Irmão, onde tem pessoas, existem conflitos, é natural de ideias. Por quê? Porque todo ambiente é composto por pessoas e cada pessoa tem uma cultura, tem um pensamento, tem uma linha de raciocínio. Cada pessoa ela foi criada de um jeito, ela tem uma forma de ser, de enxergar as coisas. Por exemplo, eu sou paulista, criado em São Paulo, nascido e criado em São Paulo, tenho uma cultura paulista, sou pastor de uma igreja onde tem pessoas do norte, do Piauí, do Ceará, de Minas, enfim, cada pessoa tem um tipo, uma cultura, uma forma de ver a vida e de enxergar as coisas. Então é natural que todo ambiente há essa miscigenação, essa mistura de cultura, de ideias. É natural então que haja, para você ter uma noção, aí que gera o desentendimento ali que pode acontecer, a discordância é natural de qualquer ambiente que envolva pessoas. Igreja, escola, trabalho, etc, etc e etc. Para quem pensa que a igreja é perfeita, não, a igreja não é perfeita. O ambiente da igreja não é um ambiente perfeito. É composto por pessoas como eu, como qualquer um de nós, falhos, pecadores, errantes, que erram. E também está sujeito a isso. Só que nós, como cristãos, nós temos que liberar o perdão, independentemente da situação. Então, se você no trabalho, alguém feriu você no trabalho, perdoa. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil, ore a Deus. Peça para Ele te dar força. Mas não deixe de liberar o perdão, porque Ele pode fazer você perder a tua salvação. Você percebe como é grave isso? Pastor, na faculdade alguém me feriu, na escola, na igreja. Olha só, na igreja, pastor. Perdoa, o Senhor fala para você hoje, perdoa. Se não está conseguindo, vem falar comigo. Deus está falando para você, meu amado irmão, que está me assistindo agora. Se não consegue liberar o perdão, então vai falar com Deus, porque Ele vai te ajudar. A nossa irmã Cileia faz um comentário excelente. Ela diz, aquele que não perdoa é caminhar com uma carga pesada. É exatamente isso. Até quando você vai caminhar com essa carga pesada nas suas costas? Até quando você vai viver assim, fechado nesse mundo onde você não consegue perdoar quem te feriu? Seja em qualquer ambiente. Seja em qualquer ambiente. O Senhor nos ensina e nos instrui. Libere o perdão, para que você não caia em uma rede de doenças, tanto físicas como psicológicas, e principalmente para que você não perca a tua salvação. Quer ser salvo? Libera perdão. Libera o perdão. Perdoa, porque você vai ver que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vai habitar dentro de você. Você vai deitar para dormir e você vai ter uma noite de sono tranquila. Quando você liberar o perdão e tirar essa carga pesada dos seus ombros. Faça isso nessa noite. Porque o perdão não é algo facultativo, e sim um dever do cristão. Segunda verdade bíblica sobre perdão. O perdão não se apoia em sentimentos. Preste bem atenção. O perdão não se apoia em sentimentos. Perdoar é fruto da razão e não da emoção. Quando o sentimento não for favorável, a razão deve prevalecer. Eu aprendi um ditado que certamente você conhece, que está conosco aí. Há um ditado que, não sei se é um dito popular, não sei quem foi que criou esse dito, que fala assim que quando você estiver muito nervoso, enche a boca d'água para não falar. Porque palavras machucam. Palavras ditas em tempos não oportunos podem ferir alguém, podem matar alguém. Então, qual que é o cuidado aqui? Quando o sentimento não for favorável, a razão deve prevalecer.
se eu estou nervoso, nervosa, eu tenho que dar voz à minha razão e não ao sentimento. Porque o homem ele se ira, fica nervoso, dá vontade de xingar, dá vontade de você bater, dá vontade de você fazer N coisas. Mas a razão precisa prevalecer na vida daquele que teme ao Senhor, do homem e da mulher de Deus que teme a Deus. Perceba. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí eu te pergunto, 490 vezes. Somente com a razão para perdoar tudo isso, irmão. Vou te falar um negócio. Eu sei que tem pessoas que te ferem, nos machucam, nos traem. E pode ser difícil às vezes você lidar com a situação, mas o Senhor fala para você nessa noite. Ouça a razão, não o sentimento. Perdoar é fruto da razão, nunca da emoção. Pela emoção você bate, você não perdoa, você xinga, você esperneia, faz e acontece. Mas a razão diz para você, tem que perdoar. Eu preciso perdoar quem me feriu, quem me traiu. Irmãos, Deus ele trata conosco nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes que o Senhor trata conosco. Quer ver uma das coisas que hoje tem pego muita gente? A traição. Seja ela a traição conjugal, traição ministerial. Pastor, o que é uma traição ministerial? Uma traição... Você é traído por alguém que você acreditava estar do seu lado e agora ela não está do seu lado. Ela simplesmente deu as costas, te traiu. Traição conjugal. Então, meu irmão, tudo isso é preciso agir com a razão e não com o sentimento. E eu não estou dizendo aqui que essa é uma tarefa fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil. Palavras são fáceis de pronunciar. Estou dizendo que você pode obter ajuda por meio do Espírito Santo de Deus, que te auxilia, que te guarda, que te orienta, que te direciona e fala para você nesta noite, se está com dificuldade para perdoar alguém, ore ao Senhor e Ele vai te esclarecer, Ele vai te guiar, Ele vai te dar o direcionamento. Mas nós precisamos liberar o perdão com a razão, não apoiado no sentimento. Terceira verdade bíblica sobre o perdão. O perdão não pode ser fingido. Observe. O perdão não pode ser fingido. Em Mateus 18:35, nós temos a seguinte expressão: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Na parábola, o perdoado não concedeu perdão, mostrando egoísmo. Vamos ler aqui, na tua casa aí, Mateus 18, verso 35. Aliás, eu vou ler com você a parábola inteira para você poder entender. Mateus 18, verso 23. Eu vou ler pausadamente para você poder entender. Mateus 18, verso 23. Que tem por título a parábola do credor incompassivo. Olha só o que diz aqui. Preste bem atenção neste momento. Mateus 18, verso 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Verso 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía
fossem vendidos para pagar a dívida. Então preste bem atenção que eu vou te explicar aqui. Na parábola, Cristo está comparando o reino dos céus a um rei que desejava acertar suas contas. Então ele começa a chamar um por um que está devendo para ele. Aí ele chama um que lhe devia uma grande quantidade de prata. Aí, como essa pessoa não tinha condição de pagar, o rei ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Verso 26. O servo então prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Então, quando aquele homem viu que o rei deu uma ordem para que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar sua dívida, ele falou assim: rei, tenha paciência que eu vou te pagar tudo. E o verso 27 vai dizer: o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Irmão, na parábola aqui o rei não deu uma oportunidade para ele pagar depois, ele cancelou a dívida. Você percebe a gravidade do assunto aqui? Como é grave? Na parábola o rei vai acertar as contas, chama alguém que está devendo a ele, e essa pessoa não tem como pagá-lo. O rei então ordena que ele e toda a sua família e tudo que ele possuía fosse vendido para quitar a dívida. A pessoa então pede clemência, pede paciência, e o rei simplesmente cancela a dívida. O texto bíblico fala que ele cancela a dívida. O rei não aceitou a proposta dele falar assim: não, depois eu te pago. Depois eu te pago. Em outra versão, vai dizer assim: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Perceba que ele perdoa a dívida daquele homem. Então parece estar resolvido aqui. Mas vamos continuar lendo. Verso 28. Mas quando aquele servo, aquele homem que foi perdoado pelo rei, saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Olha só o cenário. O rei perdoou aquele homem, ele pediu clemência, pediu misericórdia, o rei perdoou. O rei perdoou. Então, quando ele sai da presença do rei, ele se encontra com alguém que está devendo para ele. Ele pega a pessoa, sufoca e diz: me pague tudo que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Parece a mesma história, não é mesmo? O homem que foi perdoado pelo rei pediu clemência, o rei perdoou, ele saiu da presença do rei. Quando achou um conservo seu que estava devendo, agarrou ele e falou assim: me paga tudo que você me deve. O seu conservo fez a mesma coisa que ele fez perante o rei. Se prostrou e falou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Só que esse servo ele agiu de forma equivocada, porque no verso 29 ele vai dizer, no verso 30, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ou seja, aquele homem, ele foi perdoado pelo rei, ele devia muito dinheiro para o rei. O rei perdoa a sua dívida, mas quando ele sai da presença do rei e encontra alguém que está lhe devendo, cobra aquela pessoa, a pessoa pede clemência e ele não perdoa. Muito pelo contrário, ele manda para a prisão até que a dívida fosse paga. Ele agiu ao contrário do que o rei havia feito com ele. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o rei mandou chamar aquele servo e disse: servo mau,
Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Você percebeu que a parábola ela é bem clara? O rei ele chama aquele servo de novo e fala assim: servo mau, eu te perdoei, eu cancelei a tua dívida. Você não devia fazer o mesmo com aquele homem que devia para você? Por causa disso, desta atitude tua, agora você vai me pagar tudo que você me deve. E mandou ele para a prisão. E aí Jesus conclui dizendo que assim vosso Pai vos fará, se não perdoardes cada um de coração. Então o perdão não pode ser fingido. Esse homem aqui da história, da parábola, ele é um homem egoísta. Ele foi perdoado, mas não perdoou. Ele obteve perdão, e o que é perdão, que eu falei lá no comecinho do ensinamento, perdão é remissão de pena ou ofensa, conceder indulto. Ele foi perdoado, mas não exerceu perdão. Meu amado irmão, nós fomos perdoados por Deus. Ninguém merecia estar aqui onde está. Ninguém merecia estar onde está, fazendo o que está, de pé, com vida, com saúde, mas nós fomos perdoados por Deus. O profeta Isaías diz: porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meu irmão e minha irmã, para você que está me assistindo e não consegue liberar o perdão, Jesus está falando para você: eu te perdoei uma vez. Porque é que eu te perdoo todo dia. Porque todo dia a gente peca. Então, por que é que nós não conseguimos liberar o perdão para alguém, sendo que Ele nos perdoa? Perceba que a parábola aqui é bem clara. O reino do céu será semelhante a esse rei. E aí começa a parábola. O rei perdoa, mas o perdoado não consegue exercer o perdão. Consequência de tudo, aquele que não conseguiu exercer o perdão volta para a prisão para pagar tudo que devia para o rei, sendo que outrora a sua dívida havia sido cancelada e perdoada. Então, para que eu consiga alcançar a minha salvação, eu não posso exercer um perdão fingido, mas tem que ser de coração, tem que ser do íntimo. Pastor, eu não consigo, eu já te dei a receita. Vai pedir para Deus te ajudar. Eu estou te dando a receita nessa noite. Pastor, eu não consigo perdoar, me feriu, me machucou, me maltratou. Irmão, ninguém está falando que é fácil. Ninguém aqui está afirmando que é fácil. Perdoar é uma tarefa árdua, que exige muito do homem e da mulher que serve a Deus, que teme a Deus. Então, está com dificuldade em perdoar alguém? Vai pedir para Deus que Ele vai te ajudar. E você verá que a sua vida será muito melhor quando você perdoar alguém. Portanto, o perdão não pode ser fingido. A terceira lição que aprendemos com o perdão na Bíblia Sagrada. A quarta lição que eu aprendo com o perdão é: não perdoar nos coloca em uma situação terrível diante de Deus. Então, irmão, eu estou falando aqui para você sobre a falta do perdão. Tá? A falta dele pode causar para você que entrou na live agora, ela pode causar na sua vida doenças na alma, psicológica, depressão, paranoia, síndrome do pânico. Isso comprovado cientificamente pela medicina. A falta do perdão ela pode gerar em você problemas físicos no corpo, pressão alta, problemas cardíacos, dor no corpo, tumor e, por último, o psicológico abalado levando ao suicídio. Além do mais, quem não perdoa está sujeito a perder a sua salvação.
E além do mais, quem não perdoa se coloca, tá? Estou dizendo, se coloca, porque tem coisas que somos nós que nos colocamos. Não adianta culpar o fulano, culpar o A, culpar o B, culpar o C, sendo que sou eu quem me coloquei em tal situação. Então, o que Deus está falando nessa noite é que quem não perdoa se coloca em uma situação terrível diante do Senhor. Mateus 6,14 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Aí eu vou te perguntar nessa noite, como é que você quer ficar diante do Senhor? Como é que você quer estar diante de Deus? Só você pode me responder nessa noite, só você pode. Somente você pode responder isso para você mesmo nessa noite. Como é que você quer estar diante do Senhor? Será que alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que te entristeceu, Deus está falando para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, libere, exerça o perdão para que você tenha uma vida plena diante da presença do Senhor. Para que tenhamos uma vida em paz, quieta, eu preciso liberar o perdão que vem de Deus, através do Espírito Santo que opera, que trabalha, que visita, que trabalha em mim. Perdoar não é fácil, irmão. Você sabe que perdoar não é fácil. Perceba, Jeremias 31, verso 34, parte B. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, meu irmão e minha irmã que está me assistindo nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você é essa. Libere o perdão para que você tenha uma vida plena diante de Deus. Quer ser salvo? Quer ser alcançado por Deus? Libere o perdão. Perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, aquele que te magoou. Se é um irmão da igreja, se é um amigo de trabalho, da escola, da faculdade, um vizinho, seja lá quem for. Deus está dizendo para você, perdoa, libera o perdão, para que você tenha uma vida em paz, quieta, onde o meu nome será glorificado na tua vida. Daí a importância de nós perdoarmos o nosso próximo. Perdoar quem nos ofende, perdoar quem nos fere. Irmão, ser cristão não é fácil, mas a recompensa ela é maravilhosa. O que é ser cristão, pastor? Ser cristão é você tomar um tapa na face direita, que o texto bíblico de Mateus vai dizer isso, virar a outra face. Ceder. O que é ser cristão, pastor? É alguém falar para você assim, anda comigo 1 quilômetro, e você anda 2. Isso é ser cristão, é perdoar, é liberar o perdão, é amar o próximo como a si mesmo. Irmão, eu vou dizer para você aqui, Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmão, os 2 pilares que sustentam o homem, a salvação do homem na terra, eu digo aqui, para você entender, é a comunhão com Deus na vertical e a comunhão com os homens na horizontal. Se eu andar em comunhão com o meu próximo, se eu perdoar o meu próximo, se eu tiver uma vida de piedade, ser uma pessoa piedosa, liberar o perdão, andar em santidade, buscar a Deus, eu certamente serei salvo pelo Senhor. Mas pastor, eu não consigo perdoar. Peça para Deus que Ele vai te ajudar. E eu vou orar por você neste momento. Aonde você estiver agora, eu vou orar por você. Que talvez está aí com um sentimento ruim no coração, que
sente que precisa perdoar, mas não está conseguindo, eu vou orar por você agora. Aonde você estiver aí me assistindo agora, aonde essa live estiver chegando, aonde essa transmissão e esse ensinamento chegar daqui para frente, coloque a mão sobre o teu coração neste momento, que eu vou orar por você. E o Espírito Santo vai te esclarecer. Ele vai te dar força e você vai perdoar para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou orar por você agora. E esse sentimento ruim vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, coloque a mão no teu coração. Se há alguém que você precisa perdoar, coloca na oração agora. Coloca na oração agora. Mão no coração. E lembra que o Senhor é contigo. Eu vou orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença eu me coloco neste momento, Senhor. Pai, eu quero aqui apresentar meu irmão e minha irmã que está me assistindo neste momento, meu Pai, nesta noite de segunda-feira. Meu Deus, a palavra que foi aqui ensinada fala sobre perdão e a falta dele pode trazer consequências e impactos negativos na vida do homem e da mulher, Senhor. Pai, neste momento nós pedimos a Ti, eu peço ao Senhor, meu Deus, como ministro da Tua palavra, eu quero ministrar sobre a vida deste filho, desta filha, que está assistindo esta transmissão neste momento, ó Pai. Espírito Santo, toca esse coração neste momento agora, Deus. Arranca essa raiz de amargura. Arranca esse sentimento ruim que está penetrando e infiltrando o coração de vidas neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, arranca este sentimento de angústia agora, Senhor. E que essa pessoa consiga liberar o perdão para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Pai eterno, Pai querido, eu apresento em Tuas mãos cada irmão e irmã que está conosco agora, meu Pai. E eu ministro sobre a Tua vida em nome de Jesus Cristo. Seja alcançado, alcançada pelo poder de Deus agora. Sinta a presença dEle agora que está entrando aí dentro de você, te dando força para perdoar, te dando força para liberar o perdão, te dando estratégia, sabedoria do alto. Em nome de Jesus Cristo, este sentimento já caiu por terra e você vai conseguir liberar o perdão em nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E meu irmão, que você está conosco, minha irmã que está conosco agora, e você entendeu essa palavra, diga amém onde você estiver. E a partir de hoje, de agora, pega o telefone que você tem aí. Vai nos seus contatos, liga para aquela pessoa que você está brigado, está brigada, está com uma desavença. Liga para ela, fala, olha, eu te perdoo, em nome de Jesus eu te perdoo. Eu te perdoo em nome de Jesus. Liga para ele, liga para ela. Não perca esta oportunidade que Deus está te dando hoje. Libere o perdão. Libere o perdão. Para quem te feriu, para quem te magoou, para quem te entristeceu, libere o perdão hoje. Porque o Senhor está te dando vitória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui saudar com a paz do Senhor os nossos amados irmãos que entraram aí durante a transmissão do nosso ensino. Nosso amado irmão Jean Souza, boa noite, meu irmão, lá de Paraisópolis, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar e a tua família, a paz do Senhor. Nossa irmã Nair Silva, também que Deus possa abençoar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Diaconisa Rosilei também está conosco aí. Paz do Senhor, minha irmã, boa noite, que Deus te abençoe. Meus irmãos, eu vou neste momento clamar com você. Como nós aqui falamos no começo da nossa transmissão, eu vou estar orando pela tua vida agora. Você que tem algum pedido especial, coloca aqui embaixo. Eu vou orar por você, vou interceder por você e Deus vai abençoar a tua vida, o teu lar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Creia tão somente. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego aberta. Escreve aqui no comentário.
Deus é Deus que abre porta também em época de crise. Deus também abre porta no meio da pandemia. Pastor, preciso de um milagre. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou orar por você. Se é família, se é saúde, se é ministério, coloca aqui. E nós vamos orar juntos, eu e você. Eu daqui, você daí, e o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Então eu quero convidar você neste momento a você levantar um clamor comigo agora. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai eterno, Pai querido, mais uma vez diante de Ti eu quero aqui clamar, Senhor meu Deus. Neste momento eu levanto a Ti um clamor especial pelos irmãos que estão conosco online pelo Facebook. Pai, neste momento alcança, abençoa este irmão, esta irmã, que está, meu Pai, passando por uma dificuldade financeira, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu quero aqui ministrar sobre a vida deste irmão, desta irmã que está com as portas fechadas diante de Ti, que já bateu em tantas portas, mas não consegue ver um resultado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre porta onde não tem, Senhor. Porque o Senhor fala em Tua palavra, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. O Senhor também abre porta no meio da crise, da pandemia, meu Pai amado, desta crise mundial. O Senhor também opera, trabalha, por isso eu peço a Ti neste momento, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial. Abre porta para este irmão, para esta irmã que está necessitado, Pai, necessitada neste momento. Que o seu telefone venha tocar, meu Pai amado, com uma proposta de emprego, com uma entrevista abençoada, em uma empresa abençoada, um emprego abençoado, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua vida neste momento. A porta aberta, o livramento, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E você que está enfermo nesta noite, eu quero orar por você. Ah, meu Deus amado, visita este irmão, esta irmã que está passando por enfermidade, seja no corpo, seja na alma, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar pelo sangue de Jesus. Você que está agora com enfermidades no corpo, com dores no corpo agora, coloca a tua mão sobre essa dor, sobre este mal-estar que você está sentindo neste momento. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu ministro a cura agora. Em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada neste momento pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que toda enfermidade caia por terra agora, que toda doença bata em retirada agora, que toda dor no corpo venha cair por terra agora, que todo mal-estar seja expelido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, recebe a cura do Senhor agora. Recebe o milagre da parte de Deus neste momento sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada agora desta doença no corpo, na alma, depressão, síndrome do pânico. Eu profetizo sobre a tua vida, não mais estará sobre você, porque o Senhor está te curando, te renovando, restaurando a tua saúde nesta noite, para a tua honra e para a tua glória. Neste momento eu ministro, Pai, sobre os teus filhos, ó Pai, que estão aqui diante do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, realiza a tua presença, realiza a tua vontade, curando, libertando, salvando para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta o fraco, meu Pai, levanta o caído, fortalece o fraco nessa noite, dá força ao que não tem força, mas que o teu nome seja glorificado. Portanto, meu Pai, eu ministro sobre esse irmão, sobre essa irmã, o livramento, a cura, a porta aberta, a bênção e o milagre, em nome de Jesus Cristo. E você que creu nessa oração e com fé recebe o milagre e a vitória, diga amém onde você estiver e seja abençoado, abençoada por Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E meu irmão e minha irmã, neste momento nós estamos encerrando a nossa transmissão. Eu quero aqui agradecer a você que esteve conosco, nossa irmã Nair Silva, que Deus abençoe sua vida, irmã Nair, a você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. E meus amados irmãos, que Deus possa abençoar você nessa noite. Amanhã, às 20 horas, eu espero você aqui também para mais uma noite de
palavra de Deus para o teu coração, tá bom? Então deixa marcado aí, amanhã às 20 horas nós estaremos aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero aqui desejar para você uma terça-feira abençoada, uma terça-feira de milagre, uma terça-feira de renovo, e que amanhã, preste atenção e receba isso que é profético, que amanhã o seu telefone toque com uma notícia boa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua semana, e amanhã às 20 horas eu aguardo vocês aqui. E os irmãos que estiveram conosco do começo ao final, muito obrigado pela tua audiência. Amanhã Deus também vai falar contigo e também tem uma palavra para você. Que Deus abençoe a todos. Um beijo para você no teu coração. E amanhã eu aguardo você aqui às 20 horas em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma excelente noite para você, meu irmão e minha irmã. Boa noite, a paz do Senhor.